Santo Amaro da Purificação, recôncavo baiano, respirava um ar pesado e doce, uma mistura de melaço de cana, terra molhada e suor. O ano de 1867 avançava com a lentidão de um carro de boi carregado, arrastando consigo as tensões de um império exaurido. A Guerra do Paraguai, lá nos confins do sul, sugava homens e recursos, deixando nas vilas e fazendas um rastro de ausências e um sussurro perigoso que corria de porteira em porteira, trazido por tropeiros e soldados feridos. A escravidão tinha os dias contados. Esse rumor, mais do que qualquer seca ou praga, era o que tirava o sono dos senhores de engenho. Era um fantasma que assombrava as casas grandes, um cheiro de fumaça no vento que anunciava um incêndio distante, mas em aproximação. No coração desse universo em fermentação estava a Fazenda São Bento, um latifúndio de 2.000 braças de terra verdejante que beirava o rio Subaé. Dali saíam, ano após ano, toneladas de açúcar, fumo e mandioca que alimentavam o comércio de Salvador e de lá seguiam para o mundo. A Casa Grande, um sobrado colonial imponente, com seu alpendre de colunas de madeira maciça, vigiava a propriedade com uma arrogância silenciosa. Dali, o coronel Teodoro Almeida, aos 52 anos, viúvo e endurecido pela vida, comandava seus 150 escravos com mão de ferro. Sua crueldade não era um acesso de fúria, mas uma política administrativa, uma ferramenta de controle tão essencial quanto o facão para cortar a cana. Ele acreditava, com a fé de um fanático, que o medo era o único idioma que um escravo entendia. A família Almeida era uma fortaleza masculina. Desde que Dona Francisca sucumbira à febre amarela 8 anos antes, a brandura morreu com ela. Restaram Teodoro e seus 3 filhos, moldados à sua imagem e semelhança. Antônio, o mais velho, 28 anos, trazia no corpo e na alma as marcas da Guerra do Paraguai. Voltara com a patente de tenente e um estoque de histórias de violência que parecia tê-lo esvaziado de qualquer compaixão residual. Carlos, de 25, era o administrador da fazenda. Conhecia cada palmo de terra, cada pé de cana, cada escravo pelo nome e por seu valor em réis. Era a calculadora humana do patriarca. E João, o caçula de 22 anos, que passara um tempo em Salvador estudando as primeiras letras. Volta e meia soltava uma frase em francês ou uma referência a autores europeus, mas sua educação serviu apenas para polir a superfície de um preconceito tão arraigado quanto dos irmãos. Acreditava na missão civilizatória do senhor sobre o escravo, um fardo que, em sua visão, justificava tudo. E, nos alicerces desta fortaleza, na cozinha, trabalhava Maria. Ela chegara em março daquele ano, comprada por uma soma elevada, 600 mil réis, de uma fazenda falida em Cachoeira. O preço refletia sua fama. Maria era filha de uma cozinheira lendária na região, uma mulher que conhecia os segredos das ervas, dos temperos, dos pontos exatos de cada doce e de cada salgado. Aprendera com a mãe a alquimia que transformava ingredientes simples em banquetes. Seu vatapá era uma experiência religiosa, seu caruru uma celebração, suas cocadas pedaços de céu. Mas seu conhecimento mais íntimo, quase uma ciência sombria, era sobre a banha de porco. Sabia derretê-la lentamente, purificá-la, temperá-la. Sabia o ponto exato para fritar um pastel, tornando-o dourado e crocante sem encharcá-lo. E sabia, por ter visto acidentes, o que acontecia quando a banha atingia um certo calor, como ela grudava na pele, queimando, 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 muito depois do contato inicial. Nos primeiros dias na São Bento, Maria observou. A cozinha era seu domínio, um espaço de labuta intensa, mas onde ela exercia um certo poder. Dali saía o sustento da Casa Grande, e isso lhe conferia uma respeitabilidade frágil, mas palpável. Fora dali, porém, era apenas mais uma peça no vasto mecanismo de opressão da fazenda. E foi fora dali, no 5º dia após sua chegada, que ela testemunhou a essência do lugar. Joaquim, um moleque de uns 15 anos, magricela e de olhos grandes, ajudava na limpeza do terreiro quando tropeçou e derramou no chão uma gamela cheia de farinha. O acidente foi pequeno, a farinha se espalhou como uma nuvem branca e efêmera. Mas a reação foi desproporcional e imediata. O coronel Teodoro, que passava pelo local, não gritou. Sua voz saiu baixa, cortante como um aceite. Negrinho desgraçado, amarrem esse cachorro no tronco, 50 chibatadas, e fica 3 dias só com água, para aprender a ter cuidado. A ordem foi cumprida com eficiência burocrática.
Maria, parada na porta da cozinha, viu Joaquim ser arrastado. Ouviu o silvo do chicote cortando o ar, seguido pelo estalo seco na carne. Ouviu os gritos do garoto, que começaram agudos, de susto e dor, e foram se transformando num gemido animal, rouco, até se calarem completamente. Apenas o som do aceite persistiu, mecânico, implacável. Naquela noite, Joaquim morreu na senzala, seu corpo jovem não suportara a punição. Foi enterrado às pressas, numa cova rasa atrás do canavial, sem lágrimas, sem cerimônia. Para a Fazenda São Bento, era um prejuízo calculável, uma peça quebrada e descartada. Para Maria, foi a primeira semente. Ela não chorou. Apenas guardou a imagem do garoto morto num lugar profundo de sua alma, um lugar que começava a se encher de uma escuridão fria e paciente. Algumas semanas depois, numa noite quente e parada, o coronel Teodoro apareceu bêbado no alpendre. Maria passava por ele, carregando uma vasilha, quando ele a chamou. "Sabe, Maria", disse ele, a voz pastosa pela cachaça, "você cozinha que nem minha mãe cozinhava. É a mesma mão, a mesma." Arrotou. "Se continuar assim, quem sabe eu não te dou a carta de alforria no Natal. Seria um presente bonito, não seria?" Maria parou. O mundo pareceu parar com ela. O coração, que batava num ritmo constante e resignado, disparou como um pássaro assustado. A liberdade. Depois de 30 anos de cativeiro, a palavra soou como um mito, uma lenda distante que, de repente, se materializava diante dela, tangível, prometida. "É verdade, senhor?" perguntou ela e mal conseguiu controlar o tremor de esperança na própria voz. "Claro, negra, você vale mais na cozinha do que 10 escravos na roça. Eu te trato bem, não trato?" Ele riu, um som rouco e autossatisfeito. Naquela noite, deitada no catre duro da senzala, Maria não conseguiu dormir. Pela primeira vez em anos, permitiu-se sonhar. Sonhou com uma casa pequena, com uma horta, com o direito de ficar parada olhando o céu sem que ninguém a chamasse de preguiçosa. Sonhou com o silêncio. O silêncio que não fosse quebrado por ordens, por gritos, pelo som de correntes. A promessa do coronel, embora vinda de uma fonte podre, era um fio de luz num mundo de trevas. E ela, uma mulher que sobreviveu a tanto, agarrou-se a ele com a força dos desesperados. O segundo semestre de 1867 foi, para Maria, um período de trabalho febril e esperança renovada. Ela se tornou uma força da natureza na cozinha. Acordava no escuro antes do primeiro canto do galo e só parava quando a última louça era guardada depois que a família se retirava para os aposentos. Caprichava nos pratos, inventava novas receitas, mantinha a casa grande imersa num aroma permanente de iguarias. A casa cheirava a prosperidade e a paz, uma paz armada que ela, ingenuamente, acreditava estar construindo para si. "É verdade, senhor?" perguntou ela e mal conseguiu controlar o tremor de esperança na própria voz. "Claro, negra, você vale mais na cozinha do que 10 escravos na roça. Eu te trato bem, não trato?" Ele riu, um som rouco e autossatisfeito. Naquela noite, deitada no catre duro da senzala, Maria não conseguiu dormir. Pela primeira vez em anos, permitiu-se sonhar. Sonhou com uma casa pequena, com uma horta, com o direito de ficar parada olhando o céu sem que ninguém a chamasse de preguiçosa. Sonhou com o silêncio que não fosse quebrado por ordens, por gritos, pelo som de correntes. A promessa do coronel, embora vinda de uma fonte podre, era um fio de luz num mundo de trevas, e ela, uma mulher que sobreviveu a tanto, agarrou-se a ele com a força dos desesperados. O segundo semestre de 1867 foi, para Maria, um período de trabalho febril e esperança renovada. Ela se tornou uma força da natureza na cozinha. Acordava no escuro antes do primeiro canto do galo e só parava quando a última louça era guardada, depois que a família se retirava para os aposentos. Caprichava nos pratos, inventava novas receitas, mantinha a casa grande imersa num aroma permanente de iguarias. A casa cheirava a prosperidade e a paz, uma paz armada que ela, ingenuamente, acreditava estar construindo para si. Em outubro, numa festa na varanda, Teodoro, embriagado e expansivo, repetiu a promessa diante dos filhos e de alguns convidados. "Esta negra aqui", anunciou, apontando para Maria, que trazia uma bandeja de docinhos, "vai ganhar alforria no Natal. Cozinha que nem um anjo. É o meu presente para ela."
Os filhos sorriram, concordando. Antônio deu uma palmada nas costas do pai. Carlos fez um comentário sobre o valor de uma boa cozinheira. João elogiou o gesto magnânimo do patriarca. Maria, servindo-os, sentiu um calor no peito. Acreditou. Acreditou na farsa, na encenação de bondade. Começou a contar os dias. O Natal de 1867 se aproximava, e com ele, a ceia que seria o seu ápice, a sua obra-prima, o passaporte para a liberdade. Ela pedia ingredientes especiais, testava combinações, planejava cada detalhe. A fazenda São Bento, envolta no calor úmido do verão baiano, respirava uma aparente normalidade. Mas sob a superfície, as correntes subterrâneas da história e da história com H maiúsculo estavam prestes a colidir. Tudo estava pronto para a celebração e para a carnificina. O verão baiano de 1867 foi particularmente opressivo. O calor não dava trégua, grudando as roupas no corpo e enevoando a mente. Na fazenda São Bento, a rotina era um ritual de suor e submissão. Maria, no entanto, movia-se com uma energia que desafiava o clima. A promessa de alforria era como um elixir, um filtro que tornava suportável o trabalho extenuante. Cada prato bem feito, cada elogio do coronel era um degrau a mais na escada que a levaria para longe dali. Ela começou a observar a família Almeida com um olho clínico, anotando mentalmente não apenas suas preferências gastronômicas, mas seus humores, suas manias, os fios invisíveis que os uniam e os separavam. Viu em Antônio a violência latente, um hábito adquirido na guerra que ele trazia para o dia a dia da fazenda. Viu em Carlos a frieza do calculista, para quem tudo e todos tinham um preço. E viu em João a arrogância do pseudo-intelectual, que usava meias palavras e citações para disfarçar a mesma crueldade básica dos irmãos. O coronel Teodoro era o ápice dessa pirâmide de poder, um homem cuja autoridade era absoluta porque nunca foi questionada. Nos intervalos do trabalho, na senzala, Maria ouvia as outras escravas. As histórias se repetiam, castigos por desobediência real ou imaginária, famílias separadas à força, a humilhação constante. A morte de Joaquim não era um caso isolado, era a regra. A promessa de alforria feita a Maria, no entanto, era uma anomalia, um raio em céu azul. Nas rodas de samba, suas façanhas eram cantadas em versos velados. Nos romances naturalistas que começavam a florescer no Brasil, personagens inspirados nela surgiam como símbolos da rebeldia escrava. A própria história oficial tentou, de certa forma, apagá-la. Muitos registros do caso na delegacia de Santo Amaro foram perdidos ou destruídos. O governo imperial e depois o republicano não tinham interesse em glorificar um ato de violência extrema contra a classe senhorial. Era melhor que Maria do Recôncavo permanecesse uma figura nebulosa, um aviso, mas não um exemplo. No entanto, o que as autoridades não compreendiam era que o poder de Maria não estava nos documentos, mas na memória oral. Ela representava uma verdade fundamental sobre a escravidão que ia além dos números e das leis. A verdade de que o oprimido, quando levado ao limite, poderia revidar com a mesma moeda da violência que lhe era imposta. Sua história era a materialização do medo que habitava o coração de todo senhor de escravos. O medo do escravo doméstico, aquele que conhecia os segredos da casa, que manuseava a comida, que podia a qualquer momento virar-se contra eles. A Fazenda São Bento, ou o que restou dela, tornou-se um local de peregrinação não oficial. Ex-escravos e seus descendentes iam até lá, não para homenagear os Almeida, mas para prestar silencioso tributo à mulher que ousara desafiar o poder estabelecido. Diziam que o terreno era sagrado, que a energia daquela noite ainda pairava no ar. O legado de Maria do Recôncavo é complexo e contraditório. Ela não foi uma heroína no sentido clássico. Seu ato foi brutal, visceral e profundamente perturbador. Mas também não foi uma vilã. Foi um produto de um sistema desumano, uma mulher que reagiu à opressão da única forma que, naquele momento extremo, lhe pareceu possível. Sua história nos força a confrontar as consequências últimas da desumanização. O que acontece quando você trata uma pessoa como um objeto? O que acontece quando você destrói não apenas o seu corpo, mas a sua esperança? Maria se tornou um símbolo poderoso, precisamente porque sua ação não foi um ato de loucura, mas um ato de cálculo frio.
Foi uma decisão tomada a partir de um lugar de lucidez terrível, nascida da compreensão total de que, naquele mundo, a justiça não viria de tribunais ou de leis, mas apenas de suas próprias mãos. Talvez nunca saibamos todos os detalhes factuais da história de Maria. Talvez a Maria histórica seja um pouco diferente da Maria da lenda. Mas isso é quase irrelevante. O fato de sua lenda ter sobrevivido por mais de um século e meio, adaptando-se e ecoando através das gerações, prova que ela representa algo profundamente verdadeiro sobre a experiência humana. O desejo inabalável por dignidade, o instinto de sobrevivência e a capacidade de transformar a dor mais profunda em um ato de definição pessoal, por mais terrível que esse ato possa ser. Maria do Recôncavo morreu em paz em seu leito, mas sua história continua viva. Ela é um lembrete de que por trás da história grandiosa do Brasil, dos imperadores, dos barões do café, dos generais, há outra história, escrita com sangue, suor e banha fervente. A história dos que não tinham voz, mas que, às vezes, em atos de silenciosa e horrível eloquência, encontravam uma forma de gritar. E seu grito, ecoando através do tempo, ainda hoje nos convida a refletir. Onde está a linha entre a vingança e a justiça? Entre a brutalidade e a resistência? Entre a pessoa e a lenda? Maria não nos dá respostas fáceis. Ela nos apresenta apenas o fato cru de sua existência e de seu ato, desafiando-nos a entender, a julgar, a absolver ou a condenar. E nesse desafio, sua história permanece tão relevante e perturbadora hoje quanto naquela véspera de Natal de 1867. Contou sobre a Fazenda São Bento, sobre o coronel Teodoro e seus filhos. Contou sobre a promessa de alforria, a esperança, o trabalho duro. Contou sobre a conversa que ouvira, a traição, a decisão. E, finalmente, contou sobre a noite de Natal de 1867. Cada detalhe. A banha, os gritos, a fuga. Ela não suavizou a história, não tentou se fazer de heroína ou de vítima. Contou os fatos, nus e crus, como aconteceram. Conceição ouviu em silêncio absoluto. Seu rosto passou por uma série de emoções, incredulidade, choque, horror e, finalmente, uma compreensão profunda e dolorosa. Quando Maria terminou, as lágrimas escorriam silenciosamente pelo rosto da filha. As duas ficaram em silêncio por um longo tempo. O único som era o barulho da panela no fogão e os gritos das crianças brincando na rua. Finalmente, Conceição falou, sua voz um sussurro. Mãe, a senhora fez o que tinha que fazer. Se não fosse por pessoas como a senhora, talvez eu tivesse nascido escrava também. Aquela absolvição, vinda de sua própria filha, foi a redenção que Maria nunca sabera que precisava. Não a redimiu perante a lei dos homens, mas redimiu-a perante o tribunal do seu próprio coração. O peso no seu peito pareceu aliviar, não desapareceu completamente, mas tornou-se suportável. A partir daquele dia, a relação entre mãe e filha aprofundou-se. Conceição passou a ver a mãe não apenas como a mulher forte e amorosa que sempre conhecera, mas como um monumento vivo de resistência. Ela guardou o segredo, como Benedito sempre guardara. Era uma história da família, uma verdade sagrada e perigosa que não podia ser partilhada com o mundo. Maria viveu para ver a abolição da escravidão em 1888. Estava no Largo do Pelourinho, segurando a mão de Conceição, então com 15 anos, quando a notícia foi anunciada. Ela chorou, não de alegria efusiva, mas de um alívio profundo e cansado. A luta que definira sua vida, por fim, chegara ao fim oficial. O sistema que a criara, que a moldara, que a levara ao extremo, estava morto. Benedito faleceu em 1900, de uma pneumonia. Maria cuidou dele até o último suspiro. Sua morte foi um golpe duro, mas ela suportou-o com a mesma resistência com que suportara tudo na vida. Passou a viver com Conceição e seus 3 netos, encontrando na família um consolo para a solidão. Em 1903, aos 66 anos, Maria sentiu que sua hora estava se aproximando. A vida longa e árdua cobrava seu preço. Chamou o padre da Igreja do Rosário, Padre Antônio, um homem jovem e de coração aberto. Ele a conhecia como uma paroquiana dedicada, uma mulher de fé. Padre, disse ela, deitada em sua cama simples, eu preciso contar uma coisa que carrego há mais de 35 anos. Preciso me confessar. E ela contou. Tudo de novo. A história completa, do começo ao fim. Padre Antônio ouviu, seu rosto um estudo de como a humanidade lida com o inenarrável.
Quando Maria terminou, ele ficou em silêncio por um longo momento, olhando para as mãos entrelaçadas. Filha, disse ele finalmente, sua voz suave. Deus é misericordioso. Ele vê o sofrimento, a humilhação, a dor. Você já pagou por qualquer pecado com anos de trabalho honesto, com uma vida dedicada ao próximo, com o amor que deu à sua família. A justiça divina é diferente da nossa. Ele entende a luta pela dignidade melhor do que qualquer um de nós. Aquela absolvição, embora diferente da de Conceição, trouxe-lhe uma paz final. Ela sentiu que poderia finalmente descansar. Maria da Conceição, a ex-escrava Maria do Recôncavo, morreu dormindo na madrugada de 24 de dezembro de 1905. Exatamente 38 anos após a noite que mudou sua vida e entrou para a história. Conceição encontrou-a pela manhã, com um sorriso tranquilo no rosto. Ao lado da cama, num pedaço de papel, ela havia escrito com sua letra trêmula: Vivi escrava por 30 anos e livre por 38. Os anos de liberdade foram melhores, mas os anos de cativeiro me ensinaram o valor da dignidade. Se fiz algo errado, foi por amor à justiça. Se fiz algo certo, foi por amor à vida. O funeral de Maria da Conceição foi um evento significativo no Pelourinho. Compareceram centenas de pessoas, ex-escravos agora livres, companheiros de irmandade, vizinhos, as famílias para quem trabalhara. Era o funeral de uma mulher respeitada, uma boa cozinheira, uma mãe e avó dedicada. Poucos entre a multidão que acompanhou o cortejo fúnebre até o cemitério dos Pretos Novos sabiam que estavam enterrando uma lenda viva, a própria Maria do Recôncavo. Conceição cumpriu a promessa feita à mãe, guardou o segredo. Apenas ela e seus filhos conheciam a verdade completa. Para o resto do mundo, a identidade de Maria do Recôncavo permaneceu envolvida em mistério, seu paradeiro final um dos grandes IC da história baiana. Mas a lenda, é claro, sobreviveu. A história de Maria continuou a ser contada, transformando-se com o tempo. Nos terreiros de Candomblé, ela era por vezes invocada como um espírito de força e justiça, um egum de coragem. Joaquim Nabuco, em seus comícios, falava de atos de desespero que mancham de sangue as nossas fazendas, um sangue que clama aos céus por uma solução. Todos no público sabiam a que atos ele se referia. Na fazenda São Bento, o tempo havia parado. A propriedade, sem herdeiros diretos interessados, foi abandonada. A casa grande, saqueada e tomada pelo mato, tornou-se um lugar mal assombrado na imaginação popular. Diziam que nas noites de Natal era possível ouvir os gritos dos filhos do coronel ecoando pela cozinha vazia e ver a sombra de uma mulher alta e silenciosa observando da janela. Maria, em Salvador, acompanhava o crescimento do seu mito com sentimentos conflitantes. Por um lado, sentia um orgulho amargo. Sua ação, por mais terrível que fosse, inspirara outros e se tornara um grito de guerra silencioso. Por outro, o medo da descoberta nunca a abandonou completamente. Em 1872, ela teve seu susto mais forte. Trabalhava na casa do Dr. Fernandes, um advogado, quando ele recebeu a visita de um conhecido de Santo Amaro. Fernandes, disse o visitante durante o almoço, você já ouviu falar dessa história terrível que aconteceu numa fazenda do Recôncavo? Uma escrava matou o patrão e os 3 filhos numa véspera de Natal? Maria, que servia o café, quase deixou a bandeja cair. Suas mãos tremeram ligeiramente, mas anos de disfarce a ajudaram a manter a compostura. Que coisa horrível, respondeu o Dr. Fernandes. E a escrava foi presa? Nunca acharam, sumiu que nem fumaça. Dizem que era baixinha e magra, completamente diferente da sua Maria aqui, que é alta e forte. Maria respirou aliviada. A lenda, com suas distorções, a protegia. A descrição errada era seu melhor escudo. A vida seguiu. Conceição crescia, uma menina livre, vivendo numa realidade que a mãe jamais conhecera na infância. Benedito era um marido amoroso e um pai dedicado. Maria tinha finalmente encontrado uma paz relativa. Mas o passado era uma sombra que sempre a acompanhava, um segredo pesado que ela um dia teria que partilhar. A história de Maria do Recôncavo estava longe de terminar. Ela apenas entrara em um novo capítulo, mais silencioso, mas não menos significativo. Os anos deslizaram sobre Salvador como as velas dos saveiros na Baía de Todos os Santos. Maria, Benedito e Conceição formavam uma família unida e respeitada no Pelourinho.
Maria era conhecida como uma cozinheira exímia e uma mulher de caráter, sempre disposta a ajudar os mais necessitados com um prato de comida ou um conselho sábio. Ela participava ativamente da Irmandade do Rosário, ajudando a organizar festas e a cuidar dos doentes. Era uma vida boa, uma vida honesta, construída sobre as cinzas de um passado terrível. Mas o segredo de Maria era uma ferida que nunca cicatrizava completamente. Ela o carregava como se carrega um peso morto no peito. À noite, às vezes, acordava sobressaltada, o cheiro de banha queimada e carne carbonizada ainda nas narinas, os ecos dos gritos da família Almeida ecoando em seus ouvidos. Benedito, ao seu lado, percebia sua agitação, mas nunca a pressionou. Ele a amava pelo que ela era, não pelo que tinha sido. Conceição, por outro lado, era uma jovem alegre e curiosa. Crescera ouvindo os sussurros sobre a lendária Maria do Recôncavo, a escrava que se vingara dos senhores. Como toda jovem da sua geração, ela conhecia a história, ou pelo menos uma de suas muitas versões. Às vezes, comentava sobre isso em casa, maravilhada com a coragem daquela mulher. Mãe, a senhora já ouviu falar daquela escrava, Maria, que matou o patrão com banha quente? Perguntou ela certa vez, durante o jantar. Dizem que ela é uma heroína. Maria sentiu um frio na espinha. Ela e Benedito trocaram um olhar rápido. Heroína não sei, minha filha, disse Benedito com cuidado. Foi uma coisa triste, muito triste. A escravidão é que é a verdadeira vilã. Maria ficou em silêncio, o sabor da comida tornando-se cinza em sua boca. Ela sabia que um dia teria que contar a verdade à filha. Conceição tinha o direito de saber de onde vinha, Onde você aprendeu a cozinhar assim? Perguntou Dona Antônia, após provar seu primeiro almoço. Na fazenda onde eu trabalhava, sinhá, respondeu Maria, olhando-a diretamente nos olhos. Cozinhava para a família do patrão há muitos anos. E por que saiu de lá? Maria manteve o olhar firme. O patrão morreu e a família se acabou. Dona Antônia não fez mais perguntas. Na Bahia da época, todo mundo tinha um passado que é melhor não investigar. Maria acompanhava as notícias pelos jornais que seu Manuel trazia para casa. Via sua história sendo contada, distorcida, mitificada. Sentia uma satisfação amarga ao ver que seu ato de desespero ecoava tão longe. Ela não era mais apenas Maria, era um símbolo. E um símbolo, ela sabia, era muito mais perigoso do que uma simples mulher fugitiva. Sua luta pela sobrevivência pessoal agora se confundia com uma luta coletiva muito maior. Ela havia acendido uma fagulha, e no ar pesado do Brasil imperial, uma fagulha era tudo o que era necessário para começar um incêndio. Salvador, na década de 1870, era uma cidade de contrastes violentos. A riqueza dos sobrados do comércio e da Barra coexistia com a miséria dos casebres do Maciel e da Saúde. Era neste último mundo que Maria, agora Maria da Conceição, tentava construir sua vida. Trabalhava duro, era discreta e evitava chamar a atenção. Mudou de emprego algumas vezes nos primeiros anos, sempre com o receio de que sua verdadeira identidade fosse descoberta. A descrição nos jornais era vaga e, com o tempo, foi se distorcendo ainda mais. Alguns a descreviam como baixinha e magra, outros como uma mulher de estatura média. Sua verdadeira aparência, alta, forte, de mãos calejadas, se perdia no emaranhado da lenda. Em 1870, 3 anos após a fuga, ela já se sentia um pouco mais segura. A busca por Maria, a cozinheira assassina, havia esfriado. O caso se tornara um mistério não resolvido, uma história de fantasma para assustar crianças desobedientes nas fazendas. Na cidade, a vida seguia seu curso. Foi nessa época que ela conheceu Benedito. Benedito era um carpinteiro livre, um homem de cor parda, que trabalhava no porto consertando barcos de pesca. Era quieto, trabalhador e tinha um sorriso fácil que chegava aos olhos. Eles se conheceram no mercado do peixe, onde Maria ia comprar ingredientes para a casa onde trabalhava. Ele a ajudou a carregar uma cesta pesada de verduras. Começaram a se cumprimentar, depois a conversar. Ele não fazia muitas perguntas sobre seu passado e ela agradecia por isso. Maria, disse-lhe ele numa tarde, sentados no muro do cais, observando o mar, eu sei que você tem segredos. Todo mundo que passou pela escravidão tem, mas o que importa é quem você é hoje, não quem você foi ontem. Aquela aceitação, tão simples e direta, tocou Maria de uma forma que ela não esperava.
Havia tanto tempo que carregava o peso daquela noite, tanto tempo que se via como uma fugitiva, uma assassina. Benedito a via apenas como Maria, a cozinheira, a mulher por quem ele estava se apaixonando. Casaram-se numa cerimônia simples na Igreja do Rosário dos Pretos, no Pelourinho. Foi um dia de felicidade genuína para Maria. Pela primeira vez desde a infância, ela sentia que pertencia a algum lugar, que tinha uma vida que era realmente sua. Benedito sabia que ela era uma ex-escrava fugitiva, isso era óbvio, mas os detalhes do seu passado permaneceram um mistério que ele respeitou. Em 1873, Maria deu à luz uma menina. Chorou copiosamente quando colocaram a criança em seus braços. Deram-lhe o nome de Conceição, o mesmo nome que Maria adotara em Salvador. Olhando para a filha recém-nascida, Maria fez uma promessa silenciosa, mais poderosa do que qualquer juramento. Esta menina vai nascer livre, crescer livre e morrer livre. E ela nunca vai precisar matar ninguém para conseguir sua dignidade. A promessa ganhou um peso histórico ainda maior quando, em 28 de setembro de 1871, a Lei do Ventre Livre foi aprovada. Todos os filhos de escravas nascidos a partir daquela data eram considerados livres. Conceição, nascida 2 anos depois, era oficialmente uma criança livre. Aquele pedaço de papel, assinado pela princesa, representava para Maria a vitória de uma luta da qual, involuntariamente, se tornaram um símbolo. Enquanto Maria construía sua nova vida em Salvador, sua lenda continuava a crescer e a se transformar no recôncavo e além. A história, contada e recontada, ganhava novos detalhes. Em algumas versões, ela havia matado 5 homens. Em outras, libertara todos os escravos da fazenda antes de fugir. Numa versão popular em Pernambuco, ela incendiara a Casa Grande inteira. A narrativa se adaptava às necessidades e aos medos de cada comunidade escrava. Maria do Recôncavo tornou-se uma figura arquetípica, uma representação do desejo de justiça e do poder de retaliação dos oprimidos. Os abolicionistas, percebendo o poder simbólico da história, começaram a usá-la em seus discursos, ainda que de forma velada. Ela levou a mão ao peito, seus olhos se arregalaram e então, num desmaio perfeito e quase teatral, ela desabou no chão, longe o suficiente para não tocar na carnificina. O barulho da queda trouxe outros escravos que aguardavam do lado de fora. O que viram os paralisou. Algumas mulheres começaram a chorar, mas eram lágrimas mais de terror do que de tristeza. Os homens ficaram em silêncio, seus olhos escuros percorrendo a cena, absorvendo cada detalhe. Não havia tristeza pela morte dos Almeida, havia um temor reverencial, um entendimento profundo de que algo fundamental havia mudado. O feitor, acordado pelo alvoroço, chegou correndo. Sua reação foi de puro pânico. Ele gritou ordens contraditórias, mandou alguém buscar o delegado em Santo Amaro e tentou, inutilmente, organizar o caos. A notícia se espalhou pela fazenda como um rastilho de pólvora. Os senhores estavam mortos, todos eles. E Maria, a cozinheira, havia desaparecido. O delegado de Santo Amaro, Dr. Luiz Gonzaga, chegou por volta das 10 da manhã. Era um homem de meia idade, vestido de preto, com um bigode cuidadosamente aparado e um ar de autoridade cansada. Ao entrar na cozinha, seu rosto empalideceu. Ele cobriu o nariz e a boca com um lenço, tentando bloquear o odor. "Santo Deus!", murmurou, olhando para os corpos. "Que diabos aconteceu aqui?" O feitor, ainda tremendo, tentou explicar. "Parece que os tachos de banha viraram, doutor. Um acidente terrível." "Acidente?", interrompeu o delegado, sua voz carregada de ceticismo. "Cala a boca, homem. Isto aqui não é acidente. Isto é um massacre." Ele se ajoelhou, examinando os corpos de longe. "Ninguém morre queimado assim por acidente. Isto foi feito de propósito." Quando lhe contaram sobre o desaparecimento de Maria, junto com um cavalo e dinheiro, o quebra-cabeça se encaixou. A conclusão era inevitável. "Foi a cozinheira", anunciou o Dr. Gonzaga, erguendo-se. "Maria, ela matou a família toda e fugiu. Montem uma batida imediatamente. Alertem as vilas vizinhas. Quero essa negra capturada viva ou morta."
As buscas começaram na hora. Homens a cavalo percorreram estradas e trilhas, reviraram matas, interrogaram moradores. Mas Maria tinha uma vantagem de 8 horas, conhecia a região melhor do que muitos dos capangas e, o mais importante, tinha uma determinação férrea. Ela havia simplesmente evaporado. Enquanto isso, a notícia do massacre da véspera de Natal começou a se espalhar. O Jornal da Bahia publicou a história em primeira página, descrevendo o crime como um ato de selvageria incomum e Maria como uma fera amestrada que voltou-se contra seus donos. A versão oficial era clara. Uma escrava assassina e ingrata, movida por instintos primitivos, havia trucidado uma família respeitável. Mas nas senzalas do recôncavo, uma versão diferente nascia. Levada por escravos de ganho, tropeiros, lavadeiras que iam de fazenda em fazenda, a história de Maria ganhava contornos de lenda. Contava-se não apenas do assassinato, mas da promessa quebrada, da humilhação, da traição. Contava-se que Maria não era uma assassina louca, mas uma mulher justiceira, uma vingadora. A história se espalhava de boca em boca, sussurrada nos canaviais, cantorada nas cozinhas, murmurada nas fontes de água. Dentro de poucas semanas, uma cantiga começou a circular. Ninguém sabia ao certo sua origem, mas ela se tornou o hino secreto dos cativos. Maria foi para a cozinha, na véspera de Natal, esquentou banha na panela para o Senhor passar mal. Ai, Maria! Maria, Maria, mulher de coração, mostrou que negro também tem força na mão. Ai, Maria! A música era simples, mas seu poder era imenso. Era um código, um lembrete de que mesmo os mais oprimidos tinham um limite. Os senhores, é claro, ouviam os ecos dessas cantigas. Alguns, como o barão de Cotegipe, ficaram profundamente perturbados. Ele escreveu cartas a outros fazendeiros, alertando para o perigo das ideias perigosas que se espalhavam entre a escravidão. A história de Maria tornou-se um pesadelo coletivo para a classe senhorial. De repente, a cozinheira silenciosa, a ama de leite dedicada, o escravo doméstico aparentemente leal, tornaram-se figuras potencialmente ameaçadoras. A desconfiança instalou-se nas casas grandes como um fungo. Muitos senhores passaram a exigir que a comida fosse provada por outro escravo antes de ser servida. O olhar dos patrões sobre seus cativos tornou-se mais atento, mais carregado de medo. Enquanto o recôncavo fervilhava, Maria, agora Maria da Conceição, chegava a Salvador. A cidade era um mundo completamente diferente, um caldeirão de cores, sons e cheiros, onde milhares de pessoas de todas as origens se misturavam. Ela se perdeu na multidão, alugou um cômodo simples no bairro da Saúde e, usando as moedas do coronel, começou sua nova vida. Conseguiu emprego como cozinheira numa família do Pelourinho. Os patrões, Dona Antônia e seu Manuel, ficaram impressionados com suas habilidades. Sua última parada foi a senzala. O grande barracão de taipa estava imerso num silêncio pesado, quebrado apenas por roncos e respirações ofegantes. O cheiro era de corpos amontoados, de suor seco, de miséria. Maria caminhou entre os esteiras no chão até chegar ao canto de Tia Rosa. A velha escrava dormia um sono leve. Maria tocou-lhe suavemente no ombro. Os olhos de Rosa se abriram instantaneamente. A senzala era um lugar onde se aprendia a dormir com um olho aberto. Maria, que foi, menina? Sussurrou ela, sentando-se. Maria se abaixou, sua boca perto do ouvido da anciã. Tia Rosa, escuta bem. Daqui a algumas horas, vocês vão descobrir que o senhor e os filhos dele morreram. Não foi acidente, foi justiça. Rosa ficou imóvel, seus olhos velhos e cansados estudando o rosto de Maria no escuro. Ela não fez perguntas. Na senzala, algumas verdades eram compreendidas sem palavras. Você vai fugir, menina? Perguntou finalmente. Vou, e dessa vez ninguém vai me buscar. Rosa pegou a mão de Maria e apertou com uma força surpreendente. Vai com Deus, minha filha, e vai rápido. Maria abraçou a velha mulher, sentindo os ossos frágeis sob a pele enrugada. Quando perguntarem, sussurrou, vocês falam que sumiu durante a noite. Ninguém viu nada, ninguém ouviu nada. É importante. Rosa acenou com uma cabeça. O pacto de silêncio estava selado. A lei da senzala, de proteger os seus, era mais forte do que o medo do feitor.
Maria saiu da senzala e se dirigiu às cocheiras. Conhecia cada animal da fazenda. Escolheu um cavalo alazão, forte e veloz, que o coronel guardava para suas viagens à cidade. Era um animal bem tratado e ela mesma, muitas vezes, lhe dera ração e água. O cavalo pareceu reconhecê-la, relinchando baixo. Ela o selou com movimentos rápidos e eficientes, observados e aprendidos ao longo dos anos. Amarrou a trouxa de roupas e o saco com as roupas sujas à sela. Montar foi a parte mais difícil. Ela não tinha a prática de um homem como Antônio ou Carlos, mas sabia o básico. Com um esforço, subiu no animal. Ele se moveu, inquieto, mas ela o controlou com as rédeas, falando-lhe em voz baixa e calmante. Eram cerca de 2 horas da manhã, quando Maria, a cozinheira, a escrava, a assassina, deixou a fazenda São Bento pela última vez. Ela não olhou para trás. Seus olhos estavam fixos na estrada escura que levava a Salvador. Cavalgou em passo firme, mas não apressado, para não chamar a atenção caso alguém a visse. A noite era sua aliada, seu manto de invisibilidade. Seguiu por caminhos que conhecia, estradas secundárias usadas por tropeiros e escravos de ganho. Evitou a estrada principal. A cada som, a cada vulto, seu coração acelerava, mas sua determinação não vacilava. A liberdade não era mais uma promessa etérea, era um lugar tangível, do outro lado da noite, e ela estava se movendo em sua direção. Após algumas horas de viagem, já longe o suficiente para se sentir um pouco mais segura, ela desviou para um pequeno bosque à beira do caminho. Desmontou e com gravetos secos fez uma fogueira pequena e controlada. Queimou o vestido sujo e o saco de pano. Observou as chamas consumirem as últimas evidências físicas daquela noite. O fogo crepitou, lançando faíscas para o céu escuro, como se estivesse enviando mensagens para os deuses. Quando tudo se transformou em cinzas, ela apagou o fogo com cuidado, dispersando os restos. Ao amanhecer do dia 25 de dezembro, Maria já estava a muitas léguas da fazenda São Bento. O sol nascia atrás dela, iluminando o caminho à sua frente. Ela estava cansada, suja, mas viva. E, pela primeira vez em 30 anos, dona do seu próprio destino. A fuga era um sucesso, mas a jornada apenas começava. Ela tinha um novo nome para adotar, uma nova vida para construir e o peso de uma lenda para carregar nas costas. O dia 25 de dezembro de 1867 amanheceu ensolarado e tranquilo na fazenda São Bento. Os pássaros cantavam, o rio Subaé corria sereno e uma aparente paz reinava sobre as terras. Na senzala, porém, a tensão era palpável. Tia Rosa e os outros escravos que haviam sido acordados por sua conversa com Maria aguardavam, seus rostos impassíveis, escondendo uma tempestade de expectativa e medo. Como de costume, foi a própria tia Rosa quem se encarregou de ir à casa grande para iniciar o preparo do café da manhã. Ela se moveu com a lentidão calculada dos muito velhos, cada passo um ato de vontade. Ao se aproximar da porta da cozinha, um cheiro estranho e enjoativo atingiu suas narinas, um misto de fritura doce e carne queimada. Ela empurrou a porta, que estava apenas encostada. A cena que se desenrolou diante de seus olhos era digna dos piores pesadelos. Os 4 corpos, irreconhecíveis, deformados pelas queimaduras horríveis, jaziam em posições grotescas no chão. A banha solidificada cobria tudo como uma geada macabra. As panelas viradas testemunhavam a violência do que aconteceu. Tia Rosa não gritou. Um suspiro profundo, quase um gemido, escapou de seus lábios. Ele estava encostado na parede oposta, seu rosto uma máscara de horror e incredulidade. Ele vira homens morrerem de bala, de baioneta, de doença, mas nada, absolutamente nada em sua experiência se comparava à brutalidade lenta e adesiva daquela morte. Ele olhou para Maria e pela primeira vez viu-a não como uma escrava, uma cozinheira, uma propriedade. Viu-a como uma força da natureza, um agente de uma justiça primitiva e aterradora. Maria, disse ele, e sua voz de comandante soou quebrada. Você conseguiu o que queria. Matou 3 pessoas da minha família. Mas se me matar também, não vai sobrar ninguém para contar sua versão da história. Vão dizer que você é uma monstro, uma assassina louca. Maria sorriu. Foi um sorriso genuíno, mas vazio de alegria. Era o sorriso de quem chegou ao fim de uma longa jornada. Senhor Antônio, ela respondeu, pegando a terceira e última panela grande. Quem disse que eu quero que alguém conte minha versão? A história que eu queria contar já foi contada.
3 homens morreram sabendo exatamente por que estavam morrendo. Vocês acham que escravo não tem memória, não tem sentimento, não tem dignidade? Pensam que podem prometer qualquer coisa e depois rir da nossa cara porque somos só propriedade? Ela se aproximou dele, a panela fumegante nas mãos. Antônio ergueu uma banqueta de madeira, num gesto defensivo patético. Mas eu vou ensinar para os senhores uma coisa, Maria continuou, sua voz baixa, mas cortante como uma lâmina. Escravo também tem coração. E quando quebram o coração de uma pessoa, às vezes essa pessoa quebra outras coisas em troca. Antônio tentou se defender, brandindo a banqueta, mas Maria não jogou a banha nele. Ela a despejou sobre a banqueta. A gordura fervente passou pela madeira como se ela não existisse, um dilúvio dourado que atingiu Antônio no rosto, nos ombros, no peito. Ele gritou, mas o grito foi abafado pela banha que lhe entrou pela boca, cozinhando sua língua, sua garganta. Ele caiu para trás, e seu corpo se juntou aos do pai e dos irmãos no chão da cozinha. Em menos de meia hora, a dinastia Almeida foi extinta. 4 homens, outrora senhores de um pequeno império, agora jaziam mortos, suas vidas evaporadas no vapor de banha quente. O silêncio desceu sobre a cozinha, quebrado apenas pelo crepitar residual do fogo e pelo estalido da gordura esfriando nos corpos. Maria deixou a panela vazia cair no chão com um baque surdo. Ela não sentia triunfo, não sentia remorso, sentia um vazio imenso, uma paz profunda e terrível. A justiça, da forma brutal e definitiva que o mundo deles entendia, fora servida. A promessa, afinal, fora cumprida. Não a promessa de alforria, mas a promessa de vingança que ela fizera a noite anterior. Ela olhou para a cena à sua volta. A mesa posta na sala ao lado, esperando uma ceia que nunca aconteceria. Os corpos no chão, as panelas vazias. Era o fim de um ciclo, e o início de outro. Agora ela tinha que fugir. A segunda parte do plano estava prestes a começar. A liberdade que lhe fora negada como presente seria tomada pela força. Maria permaneceu imóvel no centro da cozinha, respirando o ar pesado, impregnado do odor doce e nauseante de carne queimada e banha. Seus sentidos, antes aguçados como os de uma felina, agora pareciam amortecidos, como se a violência daquela meia hora tivesse consumido toda a sua energia vital. O cansaço era profundo, mas a mente continuava clara, funcionando com a precisão de um mecanismo de relojoaria. Ela sabia que o tempo era seu inimigo. A madrugada se aproximava, e com o amanhecer, os outros escravos começariam a se mover. Algum deles, talvez mais madrugador, poderia aparecer na casa grande para iniciar os preparativos do dia. Ela tinha algumas horas, talvez até menos. Seu primeiro movimento foi de limpeza. Não por remorso, nem para apagar completamente as evidências, isso seria impossível, mas por um hábito profundamente enraizado de uma vida inteira de serviço. Era instintivo. Com um pano, limpou os respingos de banha do chão ao redor das panelas, evitando contaminar suas solas. Lavou as mãos e o rosto num balde d'água, limpando o suor e a gordura que respingara nela. Trocou o vestido sujo por outro simples que guardava num canto da cozinha para emergências. As roupas usadas no trabalho, ela amassou e colocou num saco de pano. Não podia deixar rastros. Em seguida, foi até o quarto do coronel Teodoro. O ambiente era escuro, pesado, cheirando a tabaco e couro. Com mãos firmes, ela revirou uma gaveta da cômoda e encontrou o que procurava, uma caixa de madeira entalhada. Dentro, o brilho fosco de moedas de prata. Ela não as contou, pegou todas, umas 50, e as embrulhou num pano, guardando-as no interior do vestido. Era o seu pecúlio, o pagamento por anos de trabalho não remunerado, por uma vida de servidão. Também pegou algumas peças de roupa da falecida Dona Francisca, vestidos simples, mas de melhor tecido que os seus. Poderiam ser úteis para se disfarçar. O veterano de guerra reconheceu, num instante de clareza aterrorizante, que aquela era uma arma contra a qual não havia defesa. "Maria, pelo amor de Deus!" gritou ele. "Deixa a gente socorrer meu pai, ele ainda está vivo." "Não tá não", respondeu Maria, com uma frieza absoluta. "E se tivesse, não ia adiantar nada. Banha dessa quente não perdoa." Ela estava certa. Os movimentos de Teodoro já eram mais fracos, espasmódicos. A vida se esvaía dele junto com a fumaça que subia de seu corpo. Carlos, o administrador, o homem dos números, viu a lógica da situação antes dos irmãos. Ele não pensou em vingança ou em socorro, pensou em fuga.
Com um impulso súbito, ele tentou correr para a porta. Era mais jovem e mais ágil e acreditou que conseguiria passar por Maria antes que ela reagisse. Foi um erro de cálculo fatal. Maria não tentou bloqueá-lo com o corpo. Ela simplesmente jogou o conteúdo da panela menor, um jato preciso e controlado de banha fervente, diretamente em seu peito. O grito de Carlos foi diferente do pai, mais agudo, mais surpreso. Ele cambaleou para trás, batendo com força na parede de taipa da cozinha. As mãos voaram instintivamente para o peito, tentando arrancar a camisa, mas isso só espalhou a gordura quente para suas mãos e braços. A banha, como Maria sabia, não escorria, grudava e queimava. Ele deslizou pela parede até o chão, seus gritos se transformando em gemidos de um animal ferido, enquanto a gordura continuava seu trabalho de destruição. 2 estavam mortos ou morrendo. A cozinha, outrora o coração da casa, tornara-se um matadouro. O cheiro de morte e de fritura criava uma sinestesia de pesadelo. E Maria, no centro do caos, permanecia incrivelmente calma. Sua vingança havia apenas começado. O caos na cozinha da fazenda São Bento solidificou-se num silêncio pontuado apenas pelos gemidos agonizantes de Carlos e pelo crepitar baixo da banha ainda fervente nas panelas. O coronel Teodoro já não se mexia, seu corpo era uma massa negra e fumegante no chão. Antônio e João, os 2 filhos restantes, estavam encurralados. O choque inicial dera lugar a um terror visceral, o tipo de medo que paralisa os intestinos e embota os sentidos. João, o caçula, o intelectual, foi o primeiro a tentar a via da negociação. Seu rosto estava pálido, a máscara de superioridade intelectual substituída pelo pânico nu e cru. Maria, escuta bem, ele gaguejou, as mãos tremendo. Você já matou meu pai e meu irmão. Se parar agora, eu prometo, eu juro que não vou te denunciar. Pode pegar um cavalo, o dinheiro que quiser e fugir para bem longe. Ninguém vai saber que foi você. Eu invento uma história, um acidente. Maria olhou para ele, e seu olhar não tinha ódio, tinha um desprezo infinito. Era o olhar de alguém de ver através de todas as mentiras, de todas as fraquezas. Senhor João, disse ela, devagar, como se falasse com uma criança. O senhor se lembra do que falou do Joaquim quando ele morreu? João franziu a testa, confuso. A dor de Carlos e a morte do pai pareciam mundos distantes daquela pergunta inesperada. Joaquim? Que Joaquim? O menino de 15 anos que morreu depois de apanhar por ter derrubado farinha. O senhor disse que foi um prejuízo pequeno e que negro que morre novo não dá muito trabalho. Ponto. A memória voltou a João, trazida à tona pelo tom gelado de Maria. Ele se lembrava da conversa à mesa, do comentário casual sobre a perda de um ativo. Para ele, fora apenas uma observação prática. Para Maria, que ouvira da cozinha, fora a definição exata de como sua vida e a de seu povo eram vistas, como números, como prejuízos ou lucros. Eu não quis dizer, ele tentou, mas as palavras morreram na sua garganta. Quis sim, cortou Maria, e pela primeira vez um fio de emoção, não raiva, mas uma amargura profunda atravessou sua voz. E agora vou mostrar para o senhor o que é prejuízo pequeno. João, vendo que a negociação falhada, tentou a fuga desesperada. Ele se virou e correu em direção ao outro lado da cozinha, onde ficavam os armários. Talvez pudesse se esconder, talvez encontrar algo para se defender. Mas Maria estava preparada. Ela não correu atrás dele. Em vez disso, com um movimento que demonstrava um conhecimento íntimo das ferramentas pesadas, ela inclinou a segunda panela grande, usando a própria alça como ponto de apoio. Uma onda de banha fervente, um mar dourado e mortal, despejou-se na direção de João. Ele não teve chance. O líquido incandescente o atingiu da cintura para baixo, encharcando suas calças, seus sapatos, sua pele. O grito que ele soltou foi o mais alto e prolongado até aqui. Sendo mais jovem, tinha mais energia, mais vitalidade para lutar contra a dor. Ele conseguiu ficar de pé por um momento que pareceu uma eternidade, dançando uma valsa macabra de agonia antes de desabar ao lado do corpo carbonizado do pai, seus membros inferiores cozidos em seus ossos. Agora só restava Antônio, o tenente, o homem que enfrentava a guerra. Ela não a trancou. Isso seria suspeito. Mas garantiu que não pudesse ser fechada acidentalmente, bloqueando sua rota de fuga. Ela precisava de uma saída livre. A cozinha estava um inferno. O calor das panelas e do fogão a lenha tornava o ar quase sólido.
A luz das chamas dançava nas paredes, criando sombras grotescas. O cheiro da banha quente misturava-se ao aroma doce dos doces e das especiarias, criando uma combinação nauseante. Nossa, que calor aqui dentro! Comentou Carlos, afrouxando o colarinho da camisa. Você está trabalhando desde que horas, Maria? Desde bem cedo, senhor Carlos, ela respondeu, posicionando-se estrategicamente entre eles e a porta. Suas costas estavam voltadas para as panelas fumegantes. Queria que tudo ficasse perfeito para o Natal dos senhores. Os pastéis, dourados e apetitosos, estavam dispostos numa gamela ao lado do fogão. Mas os olhos dos homens foram irresistivelmente atraídos para as 3 panelas gigantes de ferro, de onde subia um calor distorcido e um borbulhar suave e ameaçador. Caramba, Maria! Disse o coronel, aproximando-se curiosamente da primeira panela. Quanta banha você derreteu! Parece que vai fritar um boi inteiro. É que pensei em fazer bastante, senhor, ela respondeu, seu olhar fixo nele. O senhor sempre diz que é melhor sobrar do que faltar. Enquanto Teodoro observava a banha, João, o caçula, fez o comentário que, para Maria, foi o sinal verde final, a confirmação de que não havia um pingo de arrependimento ou humanidade naqueles homens. Pai, o senhor está mesmo pensando em dar alforria para Maria? Perguntou ele com um sorriso maroto. Com essa conversa toda de mexer na escravidão, não seria melhor vender ela enquanto ainda vale alguma coisa? Uma cozinheira dessa deve valer um conto de réis fácil. Antônio concordou, balançando a cabeça. João tem razão, seria bobagem dar de graça. Carlos completou o coro de traição. Além do mais, se der alforria para uma, as outras vão querer também. Vai virar uma confusão. O coronel riu, uma gargalhada grosseira e autoconfiante que ecoou pela cozinha abafada. Fiquem tranquilos, meninos. Eu nunca pensei em dar alforria para essa negra. Só falei isso para ela trabalhar melhor. Essas escravas são que nem criança. Promete qualquer bobagem e elas acreditam. Muito esperto, pai, disse Antônio com admiração. Assim ela trabalha dobrado sem custar nada. Maria ouviu tudo em silêncio, sua mão ainda segurando a colher de pau. Sua expressão não se alterou, mas por dentro a última faísca de dúvida se apagou. Aquela não era apenas uma família de senhores cruéis, era uma família de mentirosos, covardes que se deleitavam em sua própria esperteza mesquinha. Senhor Teodoro, disse ela, com uma voz estranhamente suave, o senhor pode chegar mais perto para ver se a banha está no ponto? O senhor entende dessas coisas, não é? Lisonjeado, o coronel deu mais um passo em direção à panela. Estava agora a menos de um braço de distância do líquido mortal, seu rosto iluminado pelo brilho dourado, observando as bolinhas que subiam como pérolas de óleo. Tá perfeita, Maria, ele disse, inclinando-se levemente. Essa banha tá no ponto exato para fritar. Ele não terminou a frase. Com um movimento que era a culminação de meses de humilhação, de anos de cativeiro, de uma vida de opressão, Maria usou a própria colher de pau não para mexer a banha, mas como uma alavanca. Colocou-a nas costas do coronel e, com toda a força de seus braços acostumados a levantar panelas pesadas, empurrou. Teodoro Almeida, coronel, senhor de terras e de vidas, caiu de frente na panela de banha fervente. O som não foi um respingo, mas um mergulho pesado e grotesco. O grito que se seguiu não era humano, era um uivo de agonia pura, um som que parecia rasgar o próprio tecido da realidade. Seu corpo, tomado por convulsões incontroláveis, tentou se erguer, mas a banha grudou nele como um segundo pele de fogo. Ele caiu de joelhos, depois de lado, rolando no chão de terra batida da cozinha, tentando inutilmente se livrar da gordura incandescente que lhe devorava o rosto, o peito, os braços. O cheiro de carne queimada, doce e horrível, encheu o ar instantaneamente. Os 3 filhos ficaram paralisados. Por 1, 2, 3 segundos, eles simplesmente não conseguiram processar o que seus olhos viam. O pai, o poderoso coronel, contorcendo-se no chão como uma larva, irreconhecível, sua pele descascando e borbulhando. Antônio foi o primeiro a sair do estado de choque. Seu treinamento militar falou mais alto. Que diabos, Maria? O que você fez? Ele avançou em sua direção, mas Maria já havia se movido.
Com a agilidade de quem passou a vida em um espaço restrito, ela pegou a panela menor, cheia da mesma banha mortal. Vocês não vão a lugar nenhum, disse ela, e sua voz tinha uma calma aterrorizada. Antônio hesitou, seus olhos alternando entre a mulher com a panela fumegante e o pai moribundo no chão. Ela mexia a banha com uma grande colher de pau, observando as mudanças sutis na sua consistência e no seu comportamento. Conhecia cada estágio. Primeiro, a banha ficava límpida, como água. Depois, começava a formar pequenas ondulações na superfície. E, por fim, chegava ao ponto ideal. Pequenas bolhas, quase imperceptíveis, começavam a subir do fundo, criando um movimento suave e contínuo. Era o ponto para frituras perfeitas. E, como ela sabia, era também o ponto em que a banha se tornava uma arma letal. A essa temperatura, ela não respingava violentamente, mas grudava na pele com uma aderência mortal, transmitindo calor de forma constante e profunda, cozinhando a carne viva. Enquanto a banha atingia o ponto crítico, Maria executou os últimos preparativos. Arrumou a mesa da sala de jantar com um cuidado meticuloso, quase fúnebre. Colocou a louça mais fina, os talheres de prata, as velas de cera. Tudo impecável. Era o cenário para a última ceia da família Almeida. Havia uma ironia cruel naquela perfeição, uma elegância macabra que só ela compreendia. Por volta das 7h30 da noite, ela fez o teste final. Pegou um pequeno pedaço de pão e o jogou em uma das panelas. O pão desapareceu num instante, envolvido por uma explosão furiosa de bolhas douradas, e emergiu segundos depois, crocante e dourado. Perfeito para um pastel. Perfeito para a morte. Um sorriso gelado, o primeiro sorriso genuíno em meses, surgiu nos lábios de Maria. Era um sorriso de satisfação profissional, mas também de uma determinação terrível. A ferramenta estava pronta, a arma estava preparada. Restava esperar as vítimas. Ela ouviu o sino da capela da fazenda badalar 9 horas. A missa deveria estar terminando. Em breve, a família voltaria. Maria posicionou-se estrategicamente na cozinha. Colocou as panelas de forma que pudesse acessá-las facilmente. Deixou uma panela menor, também cheia de banha fervente, ao lado do fogão, para um uso mais direto e controlado. Verificou mentalmente cada passo do plano. A entrada dos homens na cozinha, a distração, o primeiro empurrão, os movimentos subsequentes. Sabia que não podia hesitar. A menor vacilação seria sua sentença de morte. Ela era uma mulher sozinha contra 4 homens, alguns deles jovens e fortes. O elemento surpresa e a natureza da arma eram suas únicas vantagens, e ela pretendia usá-las ao máximo. O barulho distante das rodas da carroça na estrada de terra chegou até ela. Eram como tambores anunciando o início da batalha. Suas mãos, que nunca tremiam nem mesmo ao manusear facas afiadas, estavam firmes. Seu coração, que batera acelerado meses antes com a promessa de liberdade, agora batia lento e ritmado, como o coração de um soldado antes do combate. A carroça parou. Ela ouviu vozes alegres, passos se aproximando. A porta da frente se abriu. "Maria! Maria!" gritou o coronel, sua voz embargada pela cachaça e pela animação. "Cadê você, negra? Estamos morrendo de fome!" Maria deu uma última olhada nas panelas. As bolinhas dançavam, inocentes e mortais. Ela respirou fundo, enchendo os pulmões com o ar quente e oleoso da cozinha. "Já vou, senhor", respondeu, e sua voz soou estranhamente serena. O palco estava armado, os atores estavam a caminho. A tragédia, ou a justiça, dependendo do ponto de vista, estava prestes a começar. A família Almeida entrou na Casa Grande trazendo consigo o frescor noturno e o clima de festa. As vozes ecoavam pelo salão, carregadas de cachaça e da animação pós-missa. O coronel Teodoro era o primeiro, seu fraque levemente aberto, o rosto rubro. Antônio, ao seu lado, ainda mantinha a postura ereta, mas seus olhos estavam vidrados pelo álcool. Carlos e João vinham atrás, rindo de alguma piada contada no caminho. "Que cheiro bom, hein, pai?" disse Antônio, esfregando as mãos. "Parece que nossa Maria caprichou mesmo." "É claro que caprichou", respondeu o coronel, com um ar de proprietário orgulhoso. "Prometi a alforria, não foi? Trabalhou que nem uma condenada esses meses."
A risada que se seguiu foi como um ácido no coração já cauterizado de Maria. Ela apareceu na porta da sala, seu vestido simples contrastando a elegância da mesa posta. "Senhor, a ceia está quase pronta", disse ela, com uma voz que era um modelo de deferência. "Mas antes de servir, os senhores não querem experimentar os pastéis? Ficaram uma delícia, acabaram de sair da banha." A sugestão foi recebida com entusiasmo. Os pastéis de Maria eram lendários e a ideia de prová-los quentinhos, diretamente da fritura, era irresistível. "Excelente ideia, Maria! Vamos lá, meninos! Vocês vão ver o que é pastel de verdade!" Os 4 homens seguiram-a em direção à cozinha, ainda envolvidos na sua euforia etílica. Nenhum deles notou que Maria, com um movimento discreto do pé, empurrou uma pequena cunha de madeira contra a parte inferior da porta, impedindo que ela se fechasse completamente. Ao amanhecer do dia 24 de dezembro, quando o primeiro claror rompeu o horizonte, Maria já estava de pé. Seus olhos, que nos últimos meses brilhavam com uma luz tênue de esperança, agora estavam secos e límpidos, como 2 poças de água parada sobre um céu de inverno. A decisão estava tomada. O Natal da família Almeida seria o último. E ela, Maria, a cozinheira, a escrava, a ingênua, seria a anjo da morte que eles próprios haviam convocado. O dia 24 de dezembro de 1867 amanheceu com um sol forte, prometendo mais uma jornada de calor abafado. Na fazenda São Bento, no entanto, a atmosfera era de festa. Os sinos da capela da vila, embora distantes, pareciam ecoar no ar, trazendo a promessa de celebração. Para Maria, cada badalada soava como um dobrado fúnebre. Ela se movia pela cozinha com uma eficiência sobrenatural. Seus gestos eram precisos, mecânicos, desprovidos da alegria que normalmente a acompanhava ao cozinhar para uma festa. Enquanto temperava o pernil, preparava a farofa com seus pedaços de bacon crocante e moldava os bolinhos de mandioca, sua mente trabalhava em outro plano, calculando tempos, movimentos, reações. O elemento central do seu plano eram as 3 grandes panelas de ferro, pesadas e negras, que sempre usava para frituras em grande quantidade. Ela as colocou sobre o fogão a lenha, mas não acendeu o fogo imediatamente. Primeiro foi ao paiol e buscou a banha. Eram grandes blocos brancos e consistentes, armazenados em potes de barro. Com uma faca larga, ela os partiu em pedaços menores e os distribuiu pelas panelas. A banha bruta, fria e inócua não dava nenhum indício do potencial destrutivo que liberaria em poucas horas. A família Almeida acordou em clima de animação. O coronel Teodoro desceu para o café da manhã mais cedo que o habitual, cantarolando baixo. Ele cumprimentou Maria com um aceno condescendente. "Hoje é o grande dia, hein, Maria? Vai mostrar serviço." "Sim, senhor", ela respondeu, sem levantar os olhos do tacho onde mexia o angu. Sua voz era plana, neutra. Os filhos foram descendo um a um. Antônio, com seu porte militar, parecia inspecionar a cozinha como se fosse um quartel. Carlos fez uma pergunta sobre o custo dos ingredientes especiais. João comentou sobre a simplicidade comovente das tradições natalinas no interior. Eles comiam, riam, planejavam o futuro da fazenda, alheios à sentença de morte que se cozinhava a poucos metros deles. Maria observava tudo com a paciência de uma predadora. Viu neles não mais seres humanos complexos, mas peças num tabuleiro que precisavam ser eliminadas. A conversa que ouvira no dia anterior ecoava em sua mente, alimentando a frieza que tomara conta de seu peito. Eles não eram apenas seus opressores, eram mentirosos, arquitetos de uma esperança falsa que era, em sua essência, uma forma de tortura psicológica. Isso, para Maria, era pior do que a chibata. Por volta do meio-dia, ela começou a acender o fogo sob as panelas. Primeiro, uma chama baixa, para derreter a banha lentamente. Ela não podia correr o risco de queimar a gordura ou de fazê-la fumegar antes da hora. Tudo precisava ser perfeito. Enquanto a banha começava a se liquefazer, transformando-se num líquido âmbar e transparente, ela continuou com os preparativos da ceia. Suas mãos, calejadas e hábeis, trabalhavam em 2 frentes, a da festa e a da execução. Às vezes, um dos homens passava pela cozinha para pegar alguma coisa ou apenas para bisbilhotar. Cada vez que isso acontecia, Maria oferecia um sorriso rápido, um aceno de cabeça. A máscara da escrava dedicada estava perfeitamente ajustada.
Por dentro, porém, era como se observasse a cena de muito longe, de um lugar alto e gelado, de onde via as formigas se agitando, ignorando o triturador que se aproximava. No final da tarde, por volta das 5 horas, a família começou a se arrumar para a missa do galo. A casa grande ficou repleta de vozes e risadas. Maria, da janela da cozinha, viu-os embarcar na carroça puxada por bois. O coronel, vestindo seu melhor fraque, olhou para a casa e gritou: Maria, quando voltarmos, quero encontrar a mesa posta com suas melhores receitas. Vai ser um Natal especial. Pode deixar, senhor, ela respondeu, erguendo a voz o suficiente para ser ouvida. Vai ser um Natal que ninguém vai esquecer. Assim que a carroça desapareceu na estrada de terra, poeirenta sobre a luz dourada do fim de tarde, o clima na cozinha mudou. A máscara caiu. Os olhos de Maria, antes baixos e submissos, brilharam com uma luz intensa e focada. Ela se virou para as panelas. A banha estava quase totalmente derretida, mas ainda não estava quente o suficiente. Era hora de intensificar o fogo. Ela alimentou as chamas com grasetos secos e lascas de lenha resinosa. O fogão crepitou e o calor aumentou substancialmente. O ar na cozinha tornou-se pesado, quase irrespirável. O suor escorria pelo rosto de Maria, mas ela não parecia notar. Sua atenção estava totalmente voltada para as 3 panelas. As outras mulheres olhavam para ela com uma mistura de esperança e ceticismo. Tia Rosa, uma escrava idosa que cuidava das crianças, puxou-a de lado um dia. Menina, toma cuidado com esse falar de branco, disse ela, a voz um sussurro rouco. Promessa de Senhor é que nem teia de aranha, segura a mosca, mas vento forte leva. Maria abanou a cabeça, um sorriso teimoso nos lábios. Dessa vez é diferente, tia Rosa. O coronel falou na frente de todo mundo, até dos filhos. Tia Rosa fitou-a com seus olhos profundos, cheios de uma sabedoria amarga. Filho de cobra é cobrinha, e cobra pica, minha filha, pica para matar. Mas Maria não queria ouvir. A esperança é uma fortaleza difícil de ser invadida pela razão. Ela continuou seu trabalho, e a casa grande continuou a ser um palco de aparente harmonia. Os homens bebiam suas cachaças, discutiam os preços do açúcar no mercado internacional, especulavam sobre o fim da guerra e o futuro da escravidão. A tensão no ar era palpável, um fio elétrico prestes a faiscar. No dia 23 de dezembro, véspera da véspera de Natal, o clima na fazenda era de animação contida. Os preparativos para a ceia estavam a pleno vapor. A casa cheirava a canela, cravo e laranja. Maria, depois de um dia inteiro de trabalho, foi à sala de jantar para dar os retoques finais na decoração da mesa. Usaria a melhor louça, as toalhas bordadas, os talheres de prata. Tudo perfeito para a noite em que sua vida mudaria. Foi então que ouviu vozes vindo do escritório do coronel. A porta estava entreaberta. Reconheceu a voz de Antônio, o filho mais velho. Pai, o senhor não vai mesmo dar alforria para Maria, né? Seria uma bobagem, ela vale uma fortuna. E com essas conversas de mudar a escravidão, é melhor não soltar ninguém. Cria um precedente perigoso. Maria parou, congelada. Uma mão invisível apertou seu estômago. A voz do coronel respondeu carregada de uma risada grosseira. Claro que não, meu filho. Só disse isso para ela se esforçar mais. Essas negras acreditam em qualquer conversa. Olha só o trabalho que ela tem dado esses meses. Cozinha que é uma maravilha. E de graça, só com a promessa de um papel que nunca vai ver. Carlos concordou. É verdade, pai. É uma estratégia inteligente. Aumenta a produtividade sem custo adicional. João completou, com seu ar professoral. É a lógica do sistema. O estímulo, mesmo que ilusório, pode ser mais eficaz do que a punição em certos casos. Ela é um espécime valioso. Vendê-la no futuro renderia um bom capital. Alforriá-la seria um desperdício econômico. As palavras ecoaram na cabeça de Maria como golpes de martelo. Espécime, capital, desperdício econômico. Ela não era uma pessoa, era um bem, um animal de estimação útil. A promessa, a esperança que a sustentara por meses era uma piada cruel, uma isca para mantê-la dócil e produtiva. O chão pareceu abrir sob seus pés. A fachada de normalidade desmoronou, revelando o abismo de humilhação que sempre esteve lá. Ela se afastou da porta, as pernas trêmulas. Conduziu-se de volta à cozinha como um autômato.
O cheiro doce das especiarias, que antes era o aroma da sua liberdade, agora lhe dava náuseas. Sentou-se num banco, olhando para as chamas baixas do fogão. A imagem de Joaquim, morto por um punhado de farinha derramada, mesclou-se com as vozes dos homens no escritório. A dor aguda da perda do garoto transformou-se numa fria e sólida certeza. O mundo deles e o dela não podiam coexistir. A bondade era impossível naquele lugar. A justiça teria de ser forjada por suas próprias mãos. Naquela noite, na senzala, enquanto os outros escravos dormiam o sono dos exaustos, Maria não pregou os olhos. A traição cortara mais fundo do que qualquer chicote. Não era apenas raiva o que sentia, era uma desilusão total, um desmoronamento de toda a estrutura de significado que por meses sustentara sua existência. A esperança morreu, e no lugar dela nasceu algo frio, lúcido e mortal. Ela pensou na banha, na grande panela de ferro que usaria no dia seguinte para fritar os pastéis de Natal. Lembrou-se de um acidente que presenciara anos antes numa outra fazenda, quando um escravo derrubou uma pequena porção de banha fervente no próprio pé. A carne cozera, grudara, a dor fora tão excruciante que o homem perdeu os sentidos. A banha, diferente da água, não escorrega, gruda, penetra, destrói. Um plano começou a se formar em sua mente, não como um acesso de fúria, mas como uma estratégia militar. Ela conhecia a rotina da casa. Sabia que depois da missa do galo, os homens sempre passavam pela cozinha para inspecionar as iguarias antes da ceia. Era um ritual de poder, uma forma de reafirmar seu domínio. Naquela noite, esse ritual seria seu túmulo. Ela não queria apenas matá-los, queria que eles entendessem. Queria que a morte deles fosse um espelho da crueldade deles, uma extensão lógica do mundo que haviam criado. A banha, que fritava a comida que sustentava seu poder, seria o instrumento da sua queda. Era poético, era justo.